Daremos início agora ao estudo da unidade 2, que tem como conteúdos tipos de correspondência, princípios fundamentais da correspondência, o tratamento adequado, a concordância verbal, pronominal e nominal, fecho nas correspondências e endereçamento. Iniciaremos citando os tipos de correspondência que circulam socialmente. A primeira, particular, é a correspondência trocada entre familiares, colegas, amigos ou namorados. A linguagem é espontânea e informal. A correspondência comercial é a correspondência trocada entre profissionais liberais, entre uma empresa privada e outra, entre empresas e seus clientes para tratar de negócios. E a linguagem deve ser objetiva e mais formal. A correspondência oficial diz respeito à correspondência trocada entre instituições públicas, civis e militares, ou de um órgão oficial para uma pessoa ou empresa. Atos de poderes, legislativo, executivo ou judiciário. A linguagem deve ser formal e impessoal. Vamos dar início agora ao estudo que trata dos princípios fundamentais da correspondência. Na secretaria de uma escola, estamos em constante comunicação com o meio, seja por meio oral ou escrito, e para redigir bem é preciso buscar constantemente melhorar o nosso texto. Neste curso destacaremos pontos básicos para aprimorar a nossa escrita. Hoje, mesmo com todas as inovações tecnológicas, a correspondência, seja qual for o gênero, ainda é um dos meios mais utilizados para a comunicação. Os princípios gerais das cartas comerciais e oficiais, que são a maneira correta de construir a mensagem, o emprego das formas de tratamento, os fechos para o encerramento, o endereçamento e a estrutura dos documentos. A maneira correta de construir a mensagem refere-se à eficiência da comunicação. Assim, evitamos transtornos, como, por exemplo, pedidos indeferidos, quer dizer, não aceitos ou não atendidos. Também evitamos avisos incompreendidos, prejuízos financeiros, entre outros. Lembre-se que é preciso organizar o pensamento, definindo o conteúdo antes de escrever o teu texto final. A mensagem deve ser breve, sem rodeios. Escolha, portanto, a maneira mais adequada de transmiti-la. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, iremos falar sobre os pronomes de tratamentos adequados nas comunicações escritas no ambiente da secretaria escolar. O emprego das formas de tratamento mantém a formalidade necessárias às cartas comerciais e oficiais, uma vez que as pessoas envolvidas geralmente não se conhecem. Você acha difícil empregar corretamente esses pronomes? Se respondeu que sim, calma. Existem orientações específicas para isso. Vamos conhecer aqui as mais importantes. A primeira orientação está relacionada ao tipo de correspondência. Vejamos o quadro, o tratamento. Observe que os pronomes a serem utilizados dependem do tipo de correspondência, do remetente e do destinatário. Para uma correspondência particular, o remetente pode usar os pronomes eu ou meu, e o destinatário, aquele que recebe, podemos tratá-lo de tu ou você, dependendo do grau de intimidade com a pessoa a quem nos dirigimos. Já na carta comercial, o remetente pode dizer nós, nosso, esta empresa, seu. E para o destinatário, o tratamento deve ser Vossa Senhoria, essa empresa. Da mesma forma, na correspondência oficial, o remetente que envia o tratamento é este órgão, nós, nosso. E para o destinatário, quem recebe, referimos-nos a esse órgão, seu. Preste bastante atenção a esse detalhe. O
Quando nós somos o emissor, utilizamos o pronome este órgão, quer dizer, é o meu órgão, onde eu estou situada, este, porque fazemos parte daquele órgão e estamos representando esta instituição. Já, quando nos referimos ao órgão a quem enviamos a mensagem, dizemos esse órgão, pois o órgão está longe de nós, quer dizer, está distante. É muito importante o uso correto para evitar possíveis enganos. Quanto à posição hierárquica, há normas que devem ser respeitadas, levando-se em consideração o cargo que as pessoas ocupam. Observe, se você enviar uma carta ao presidente da República, por exemplo, deve usar o tratamento Vossa Excelência. Verifique os pronomes de tratamento e as formas de tratamento de acordo com o destinatário a quem enviamos a mensagem. Colocaremos o texto complementar 3 sobre os pronomes de tratamento para que tenhamos sempre em mãos no momento em que, no trabalho, necessitarmos enviar alguma correspondência. Além do conhecimento sobre os pronomes de tratamento, devemos observar alguns outros pontos que fazem a diferença na hora de redigirmos um bom texto. Por exemplo, o adjetivo qualitativo digníssimo e ilustríssimo. Esqueçam esses dois adjetivos qualitativos, porque eles foram abolidos dos textos oficiais, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. Em se tratando do adjetivo doutor ou doutora, atente para o fato de que é um título acadêmico e não um pronome de tratamento. Esse título acadêmico ele é conferido apenas aos concluintes de um doutorado e não uma mera forma de tratamento. Porém, o uso de doutor é socialmente consagrado e empregado no tratamento a alguns profissionais, dentre os quais podemos citar os médicos, dentistas, advogados, entre outros. Outra orientação fundamental, no momento de redigir o seu texto, diz respeito à concordância verbal, pronominal e nominal. Vejamos, os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, referem-se à segunda pessoa do discurso, com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação. No entanto, a concordância verbal é feita na terceira pessoa. Exemplo, Vossa Excelência está ciente do assunto? Então, Vossa Excelência é um pronome da segunda pessoa do singular. E o verbo estar faz parte da terceira pessoa do singular. Vossas Senhorias estão de acordo com a decisão? Então, Vossas Senhorias, pronome de segunda pessoa, né, está relacionado ao verbo aí estão, o verbo na terceira pessoa do plural. Então, muita atenção. Não use os verbos na segunda pessoa em frase como as citadas, pelo engano de achar que os pronomes estão na segunda pessoa, utilizar-se também dos verbos na segunda pessoa. Veja só como ficaria essa frase de forma errada com a forma gramática. Vossa Excelência está ciente do assunto? Vossas Senhorias estão de acordo com a decisão? Então vejamos que esta frase também foi colocada de forma errada de acordo com a gramática. Então, relembrando, os pronomes de tratamento se referem à segunda pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação. No entanto, a concordância verbal deve ser feita na terceira pessoa. Vamos prosseguir nosso estudo observando outra situação que poderá nos ocorrer no dia a dia. Diz respeito à concordância aos pronomes possessivos, também muito utilizados nas correspondências oficiais e comerciais. Vejamos. Solicito a Vossa Excelência a remessa de seu parecer sobre o caso. Vossa Excelência, pronome de segunda pessoa no singular.
seu, pronome possessivo de terceira pessoa no singular. Então, quando Vossa Senhoria divulgará os nomes de seus assessores? Vossa Senhoria, pronome de segunda pessoa no singular, e seus, pronome possessivo de terceira pessoa no plural. Atenção! Não use os pronomes possessivos de segunda pessoa em frases como as citadas. Solicito a Vossa Excelência a remessa de vosso parecer sobre o caso. Evite também a frase: quando Vossa Senhoria divulgará os nomes de vossos assessores? Então, o certo, seria exatamente: solicito a Vossa Excelência a remessa de seu parecer sobre o caso. Quando Vossa Senhoria divulgará os nomes de seus assessores, certo? Vejamos outra observação importante. Observe. Emprega-se Vossa Senhoria, Vossa Excelência, etc., para a pessoa com quem se fala. Exemplificando. Encaminho a Vossa Senhoria a cópia do laudo médico, ao se dirigir diretamente à pessoa. Usa-se a Sua Senhoria ou Sua Excelência, etc., para a pessoa de quem se fala, ao referir-se àquela pessoa e não direto com a pessoa. Exemplificando, Sua Excelência, o Presidente da República não dará entrevistas hoje, ou seja, referiu-se à pessoa do Presidente da República. Vejamos bem, quando falo diretamente com a pessoa, a autoridade, ou quando a correspondência for direcionada à autoridade, devemos utilizar o pronome vossa. Quando vou falar daquela autoridade ou referir-se a ela, então uso o pronome seu, sua. Quando a concordância é com os adjetivos, ressaltando o significado de adjetivo. Só relembrando, adjetivos são palavras que dão qualidades ao ser, a algo. Então, dessa forma, o adjetivo deve concordar em gênero e número com a pessoa a que se refere o pronome de tratamento. Vejamos, concordância com adjetivos. Eles devem concordar em gênero e número com a pessoa. Se for mulher, Vossa Excelência está atarefada? Feminino singular. Vossas Excelências estão atarefadas? Feminino plural. Se for homem, Vossa Senhoria está adiantado, no masculino singular. Vossas Senhorias estão adiantados, se for no masculino plural. Então, ressaltando, concordância com adjetivos, devem concordar em gênero e número com a pessoa ao qual se refere. Então, estudamos nesta unidade os princípios gerais da redação comercial e oficial, somente ao que se refere à construção da mensagem e ao emprego de pronomes de tratamento. Também a concordância desses pronomes com o verbo e o nome. Na unidade 1, a unidade anterior, estudamos a construção da mensagem, que envolve elementos de coesão, coerência, clareza, entre outros, importantes aí para a qualidade do texto. Mas existem outros princípios fundamentais a serem abordados. Lembram? Devemos fazer as atividades referentes ao conteúdo para que possamos prosseguir, pois ainda temos outros 3 princípios fundamentais a serem estudados. E nós iremos falar sobre eles agora. Trata-se do fechamento das correspondências para a finalização do texto. O fechamento da correspondência também depende de para quem nós estamos enviando o nosso documento, ou seja, que tipo de correspondência, se é particular, se é comercial ou oficial. E também depende da hierarquia do remetente, emissor, e destinatário, receptor. Vejamos, fechos na correspondência.
Existem 3 fechos simplificados que são muito utilizados em toda a correspondência comercial e oficial. São eles: respeitosamente, empregado para autoridades de hierarquia superior a de quem remete a correspondência, destinatário superior ao remetente. Atenciosamente, empregado para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior a de quem remete a correspondência, destinatário, hierarquia igual ou inferior ao remetente. Cordialmente, empregado apenas para correspondências dirigidas a particulares. Então, muita atenção no momento de fechar uma correspondência, né? Então, com esse tipo de fecho, né, evitamos expressões antigas e em desusos. Utilizamos hoje, só reforçando, apenas os fechos respeitosamente e atenciosamente para correspondências oficiais e cordialmente empregado em correspondências dirigidas a particulares, certo? Não esqueçamos disso. Isso é o suficiente para encerrarmos uma correspondência. Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do expediente. Transfira para essa página ao menos a última frase anterior ao fecho. O fechamento nas comunicações tem a finalidade de arrematar, finalizar o texto e saudar o destinatário. Importante lembrar, esses fechos devem ser seguidos por vírgula. Logo abaixo, geralmente, vem centralizada a assinatura com o nome e o cargo da autoridade que a expediu. Veja, por exemplo, atenciosamente, vírgula, Francisco das Chagas Santana, reitor do IFP. Importante, o traço para assinatura está em desuso, então nunca mais coloquem na correspondência oficial de vocês aquele traçozinho em cima do nome aí de quem expediu. Aquele tracinho é coisa antiga, era mais ou menos utilizado para as pessoas analfabetas que colocavam o dedo sobre a linha. Então, hoje, por favor, tirem aquele traçozinho que está em desuso. Outra característica a ser observada em nossas correspondências diz respeito ao endereçamento. Pois, depois de finalizar uma carta ou um documento, a última atitude deve ser colocá-la em um envelope antes de remetê-la ao destinatário. O endereçamento é feito escrevendo-se o nome completo do destinatário, precedido do tratamento apropriado e respectivo endereço. Rua, número da casa ou do edifício e apartamento, código de endereçamento postal, CEP, cidade, sigla do estado, iniciando-se à esquerda, a fim de deixar espaço suficiente para selagem à direita, conforme o modelo. No verso do envelope deve constar o nome completo do remetente e seu endereço, incluindo os mesmos itens do destinatário. Todo cuidado é pouco na transcrição correta do nome e do endereço. Erros no nome causam má impressão ao destinatário e no endereço extraviam a correspondência, obrigando os serviços de correios a dispendiosas operações de busca ou a devolução do material. Por hoje é só. Até a próxima aula.